E aí, exatalizadores, beleza? O professor Arthur aqui na área para a gente ter uma aula de física e nós vamos falar sobre geradores de energia elétrica, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem que entender que um gerador ele é um dispositivo que vai transformar uma energia que não é elétrica em energia elétrica. No nosso dia a dia, a gente tem aí as pilhas e baterias que nós usamos em aparelhos eletrônicos, aquelas também automotivas, tá? Então elas funcionam fazendo um processo ali dentro de reação química e a energia liberada naquela reação ela é convertida em energia elétrica. Já para energia em larga escala, nós temos, por exemplo, as hidrelétricas. Então ali você tem a água que ela vai passar por uma turbina, essa turbina está ligada em um gerador e isso vai fazer com que haja uma geração de energia elétrica a partir de energia mecânica. Aqui o nosso foco vai ser os geradores dentro de circuitos elétricos simples. Então acompanhe aí comigo na tela que nós temos o seguinte. Em um circuito elétrico, nós vamos representar os geradores por esse símbolo que nós podemos perceber, olha só, aqui à esquerda, esse símbolo E. Esse E, ele significa força eletromotriz. Então, vou escrever aqui, força eletromotriz, tá bom? E fica convencionado aqui que a corrente elétrica em um gerador, ela vai passar nesse sentido que nós estamos percebendo, tá bom? Então, ela vai do polo negativo, que é representado por esse traço menor, vertical, até o polo positivo, que é o traço maior, vertical, tá bom? O que é que vai acontecer com as cargas elétricas quando elas passarem pelo gerador de energia? Essas cargas, quando elas começam a circular pelo circuito elétrico, elas vão perdendo o potencial elétrico. E no momento que elas atravessam o gerador, elas ganham o potencial elétrico novamente. Então, essa atitude, né, esse trabalho que é realizado sobre a carga, para ela ganhar esse potencial, nós chamamos isso de força eletromotriz. Tá bom? Então, olha só esse diagrama aqui ao lado direito, você pode ver que nós temos a variação de potencial elétrico em um gerador. E aqui a gente está considerando o caso de um gerador real, tá? O gerador real, ele é aquele gerador que ele possui uma resistência interna, tá bom? Então, o gerador ideal, que é esse que está aqui em cima à esquerda, você tem que a resistência interna é nula, ou seja, a força eletromotriz, o potencial que ele produz é todo o potencial lançado para o circuito, olha só. Então, é idêntico. A gente pode até escrever isso aqui, né? Que a força eletromotriz é igual ao potencial lançado para o circuito, a DDP. Já no gerador real, o que acontece? Ele possui uma resistência interna. Então, isso vai fazer com que aconteça uma perda de energia, né? Que uma parte da potência seja dissipada e faz com que haja uma perda de potencial lançado no circuito. Portanto, eu vou ter que a tensão é menor do que a força eletromotriz para essa situação. Tá bom? Então, voltando agora aqui para nosso gráfico, vamos considerar, olha só, aqui nós temos o nosso gerador, vou destacar ele. Olha só, está aqui o nosso gerador. Ele é esse dispositivo, tá bom? O que está acontecendo aqui é o seguinte, nós vamos ter a corrente elétrica, olha só, chegando aqui no polo negativo, ok? Quando essa corrente elétrica chegar aqui, vê que ela está com o potencial lá embaixo, aqui nesse ponto que eu vou marcar ponto 1. Tá bom? Então, é ela chegando no polo negativo do nosso gerador. Quando ela passa entre os polos do negativo para o positivo, você tem um ganho de potencial elétrico, olha só. E esse ganho, ele atinge o valor da força eletromotriz. Tá? Então, vamos marcar aqui o ponto 2. Aí, as cargas elétricas elas vão sair do nosso gerador, elas vão encontrar a resistência interna do nosso gerador, e nesse ponto 3 aqui, até o ponto 4, que eu estou marcando, você tem uma queda de potencial, tá bom? Então, ela tinha um potencial igual à força eletromotriz do gerador. Do ponto 3 ao ponto 4, ela passa pelo resistor interno, pela resistência interna, né, do nosso gerador. Isso faz ela ter uma perda de potencial que é equivalente, olha só, aqui ao produto entre a resistência e a corrente elétrica, ok?
Essa perda de potencial usando a primeira lei de Ohm, ela é a resistência vezes a corrente, ok? E aqui nós temos esse U, que ele representa a tensão que foi lançada ao circuito. E como nós colocamos aqui ao lado, essa tensão ela é menor do que a força eletromotriz do nosso gerador. Agora a gente vai pegar essa análise e vamos esquematizar. Então nós temos o nosso gerador, tá? Esse gerador, o que é que acontece? Ele recebe uma energia não elétrica total, ou seja, é aquela associada à sua força eletromotriz, tá bom? Então isso vai gerar uma potência que nós chamamos de potência total, tá? E vai ser dada pela multiplicação, como você pode ver, entre a força eletromotriz e a corrente elétrica que atravessa o circuito. Esse gerador, devido à sua resistência interna, vai haver uma potência dissipada, ou seja, uma perda de potencial. Então, nós temos aqui uma energia dissipada e uma potência dissipada, respectivamente, que vai ser dado pela multiplicação entre a resistência interna e a corrente elevada ao quadrado. E nós temos a energia elétrica útil, ou seja, aquela potência que de fato foi utilizada. E isso vai ser dado pela multiplicação entre a tensão elétrica, a DDP, fornecida ao circuito de fato, e a corrente elétrica que está passando por ele. Tá bom? Então, pegando essas equações que nós ganhamos, a gente vai analisar dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista do rendimento do nosso gerador, tá? Porque ele não aproveita 100% do que ele recebeu. Estamos falando de geradores reais, nesse caso. Então, como que a gente calcula rendimento? De uma forma geral, né? O rendimento é aquilo que foi utilizado de fato pelo total recebido. A gente faz uma razão entre essas grandezas. No nosso caso, nós temos potência útil e potência total, ok? Substituindo aqui as expressões, nós vamos ter U vezes I e E vezes I. Ora, a corrente elétrica é a mesma, então nós podemos aqui dividir, né? Vai haver uma simplificação e vai restar para nós, olha só, que o rendimento do nosso gerador é dado pela razão entre a tensão fornecida e a força eletromotriz dele, ok? Então esse é o nosso primeiro resultado, olha só, que nós ganhamos aqui fazendo a nossa análise. E o nosso segundo resultado vem justamente da potência útil. Quando eu quero medir essa potência útil, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso pegar a potência total, né, e subtrair a potência dissipada. Isso me dá essa segunda linha com essa igualdade que está aqui, ó, U vezes I é igual a E vezes I menos RI ao quadrado. Ora, se você prestar atenção aqui desse lado direito, os dois fatores aqui, ó, em comum que nós temos é a corrente elétrica. Você coloca ela em evidência, ok? Aí nós vamos ter aqui do lado direito I vezes E menos RI, e agora cabe para nós uma simplificação. Pelo mesmo motivo que nós usamos anteriormente, a corrente elétrica é a mesma e nós sabemos que ela não é zero. Portanto, a gente pode simplificar, e o que é que vai sobrar para nós? Essa igualdade aqui embaixo, U é igual a E menos RI, que nós chamamos ela de equação característica dos geradores. E essa equação aí, ela vai nos ajudar muito a gente analisar como que está acontecendo a queda de tensão em um circuito, dependendo da corrente elétrica que está passando por ele, tá bom? Então a gente vai ver agora aí algumas situações onde essa equação vai nos ajudar. Um primeiro caso que dá para a gente analisar utilizando agora a visão através da equação dos geradores é o que nós chamamos de gerador em curto-circuito, tá bom? Então, o que é o curto-circuito? É quando você pega um componente eletrônico e você coloca nos terminais dele, ele ligado em um circuito, né? Você coloca nos terminais dele um fio de resistência desprezível. Isso vai fazer com que a corrente elétrica não circule pelos outros componentes que vão ser excluídos, né, devido a essa ligação. Aqui no nosso esquema, vamos imaginar o seguinte contexto, né? Então, se eu chegasse aqui, esse aqui é o nosso gerador, tá? Imagina que eu ligasse ele, né, colocasse ele aqui ligado, olha só. Vamos dizer que ele estivesse ligado a uma lâmpada, né? Então, nós temos aqui uma lâmpada. Essa lâmpada, ela tem uma resistência R, tá? Uma lâmpada incandescente, tá bom? Funcionando aí com uma certa resistência. Se não houvesse esse fio aqui de resistência desprezível,
nós teríamos uma corrente elétrica circulando aqui por esse circuito simples. Ela chegaria até a lâmpada, né? E isso provocaria o quê? Uma tensão elétrica lançada para esse circuito, que seria igual à tensão elétrica da nossa lâmpada aqui, porque há somente ela nesse nosso esquema. Mas o que a gente vai fazer aqui é colocar esse fio, olha só, justamente nos terminais do meu gerador. A corrente elétrica, quando ela sair aqui pelo polo positivo, ela vai encontrar esse fio e ela não vai ser lançada para o circuito. Então a minha lâmpada, olha só, ela vai ser esquecida aqui, não vai haver essa corrente e agora vai passar a circular uma corrente que nós chamamos de ICC, que é a corrente de curto-circuito. Tá bom? Então, entendida essa situação, a gente pode dizer o seguinte, que a tensão elétrica lançada no meu circuito é zero. Por quê? Porque o meu resistor ele não vai ter corrente elétrica alguma percorrendo. O meu gerador ele não está ligado a um circuito, então ele não está fornecendo tensão elétrica para esse circuito. Isso me garante que eu, usando, né, esse fato, juntamente com a equação característica dos geradores, eu chegue nessa conclusão que está aqui na linha abaixo. Então, eu tenho que 0 é igual a E menos RI e CC agora, está falando da corrente de curto-circuito. Nós vamos resolver essa igualdade, ou seja, eu quero deixar isolado, evidenciar a minha corrente de curto-circuito. Portanto, eu desfaço essa subtração, aí eu vou ter R vezes ICC é igual a força eletromotriz. Aqui, desfazendo esse produto, nós chegamos na conclusão que a nossa corrente de curto-circuito, olha só, ela é igual à razão entre força eletromotriz e resistência interna do gerador. A gente vai ainda considerar aqui que essa é a máxima corrente elétrica que passa nesse gerador, né? Então, quando a gente analisa a situação de curto-circuito, nós ainda podemos dizer que ela é o valor máximo de corrente elétrica que vai passar por ali. Ou seja, quando o nosso gerador está com curto-circuito. Um outro aspecto que a gente pode analisar utilizando a equação dos geradores é o que nós chamamos de curva característica do gerador. Tá? Então, antes da gente analisar essas informações que estão na tela, acompanhe aqui comigo o seguinte pensamento. A gente ainda há pouco chegou no resultado dessa equação, que é a equação característica dos geradores. Tá? Quando a gente analisa um gerador, como nós vimos, né, fazendo o seu esquema representado em um circuito, nós temos a força eletromotriz e a sua resistência interna. Né? Então, aqui, olha só, nosso gerador. Tá bom? Você pode perceber que a força eletromotriz e a resistência interna são características invariáveis do nosso gerador, ou seja, são características intrínsecas dele. Tá bom? Então, o que nós vamos variar aqui é a tensão fornecida e ela vai variar o quê? De acordo com a corrente elétrica fornecida. Ora, se você observar isso daqui e comparar com as funções em matemática, nós temos aqui uma função afim, ou seja, nós temos uma função que é representada por uma linha reta. E essa linha reta vai ser decrescente, como nós vimos aqui no nosso desenho. Por quê? Porque a tensão elétrica ela sempre vai diminuir, ela não vai ultrapassar esse valor da força eletromotriz. Tanto que se você observar aqui no nosso gráfico, olha só, o maior valor de tensão elétrica, que está representado no eixo vertical, é justamente a minha força eletromotriz. Não vai haver valor maior do que esse. Então, a tendência da minha tensão elétrica é sempre diminuir. Ó. Então, ela vai sendo pontos aqui que estão abaixo da força eletromotriz. Ok? E a minha tensão elétrica ela vai aumentar. Ou seja, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumentar a corrente, consequentemente eu vou ter uma diminuição na minha tensão fornecida. Isso fica bem visível quando a gente observa o gráfico. Se a gente fizer aqui algumas ligações só para nós vermos o que está acontecendo, né? Então nós temos aqui, olha só, nossos gráficos. Você tem aqui corrente 1
2 e 3. Você tem aqui tensão 1, tensão 2 e tensão 3. As correntes elas estão no sentido crescente, olha só. Então eu posso escrever que I1 é menor do que I2, que é menor do que I3. Mas o contrário está acontecendo com as tensões. A tensão I3 é menor do que a I2, que é menor do que a I1. Então eu vou ter tensão 3 menor do que a tensão 2, que é menor do que a tensão 1. Tá bom? Isso aqui, olha só, garante para nós que a gente tem essa ideia de grandezas inversamente proporcionais. Agora sim, pegando essa análise toda, nós vamos usar a expressão da corrente de curto-circuito que a gente ganhou. Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada com ela, uma vez que nós temos uma proporção aqui. Então, quando você faz essa multiplicação cruzada, você vai ter a troca de posição entre a corrente e a resistência. Nós ganhamos essa segunda expressão que está aqui. E você vai olhar agora para esse triângulo que nós temos formado no nosso gráfico. Então, se nós desenharmos ele aqui separadamente, só para a gente analisar, olha só, aqui nós temos o nosso ângulo alfa, né? Nesse ponto aqui em cima nós temos a força eletromotriz e nesse ponto aqui embaixo nós temos a nossa corrente de curto-circuito e bem aqui nós temos a origem, né, do nosso sistema, que seria a medida zero. Vamos colocar aqui, tá bom? O que é que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo. Ora, no triângulo retângulo, você sabe que a tangente de um ângulo ela é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E pelo nosso triângulo que nós estamos visualizando aqui na tela, essa parte, olha só, é o nosso cateto oposto, beleza? E essa parte aqui é o nosso cateto adjacente. Ou seja, se eu escrevo, né, se eu posso escrever isso, que a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu posso escrever isso como sendo E sobre R. E sobre ICC, desculpa, né? É a mesma coisa que a gente escreveu aqui, ó. Então, existem duas maneiras de eu determinar a resistência interna de um gerador quando eu tenho a sua curva característica. Se eu tenho os valores aqui apresentados, eu posso fazer essa noção, né, que o R é a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito, ou então eu tenho que o R vai ser a tangente do ângulo, tá bom? Formado aqui. E a ideia de cateto oposto, cateto adjacente. Isso também tem que ficar guardado, que isso vai ser uma ajuda máxima quando nós tivermos problemas envolvendo curvas características de geradores. Agora que a gente já tem todo esse aparato aí, esse conhecimento sobre geradores elétricos em circuitos, vamos resolver dois exemplos para a gente finalizar essa aula e mais na frente a gente resolve mais alguns, tá bom? Então, o exemplo 1 diz o seguinte: um gerador ele tem força eletromotriz de 50 volts e resistência interna de 2 ohms. Ao ser conectado a um circuito externo, a tensão em seus terminais é de 45 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Então, o que nós vamos fazer aqui é, primeiro, vamos retirar os dados do problema para a gente ver o que vai acontecer. Os dados que nós temos são força eletromotriz, né? Então, força eletromotriz que é igual a 50 volts. Depois nós temos a resistência interna do nosso gerador, que é igual a 2 ohms. E depois nós temos que a tensão lançada no circuito fornecida é igual a 45 volts. Olha, a pergunta é sobre a corrente elétrica. Nós temos força eletromotriz, resistência interna e tensão lançada. Ou seja, a equação dos geradores vai nos ajudar a resolver esse problema. Então, aqui eu vou substituir 45 é igual a 50 menos 2 vezes I. Ora, eu posso arrumar isso daqui, então eu vou pegar esse menos 2i e vou desfazer essa subtração. Isso vai me dar um 2i positivo aqui do lado esquerdo. Depois eu vou ter 50, esse 45 positivo eu vou desfazer ele.
Eu vou pegar o oposto dele, então eu vou ter 50 menos 45. E por fim nós temos que 2i é igual a 5. Ou seja, o meu i está multiplicado por 2. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir tudo por 2. Né? Então a gente divide aqui tudo por 2. E qual é o resultado que a gente vai encontrar? Que o nosso i é igual a 2,5 amperes. Exemplo 2 aí na tela para a gente resolver. Consideremos um gerador mantendo num circuito elétrico uma DTP-U que varia com a intensidade I, como indica o gráfico a seguir. Tá? Determine os itens A, B e C. Então está aqui a nossa curva característica do nosso gerador. Né? Logo de cara, antes até a gente ler aqui as opções, nós já vamos destacar o seguinte, que nós temos 24 é a nossa força eletromotriz. E que esses 6 amperes que está aparecendo aqui é a nossa corrente de curto-circuito. Tá bom? Então esses valores eles são notáveis no gráfico, nós já destacamos. E agora vamos ver aí o que está sendo pedido para a gente resolver. No item A ele pede a força eletromotriz, já até visualizamos, e a resistência interna desse gerador. Ora, vamos lá. Então a gente tem, começando aqui o nosso item A. Já fizemos a força eletromotriz, eu vou só reescrever aqui para ficar bem organizado. É igual a 24 volts. E a corrente a nossa resistência interna. Ora, a gente acabou de ver que a resistência interna ela pode ser dada entre a razão da força eletromotriz e a corrente de curto-circuito. Isto é, eu vou ter 24 dividido por 6, que me dá um resultado de 4 ohms de resistência interna, tá bom? Fechamos o item A, vamos agora na sequência para o item B. A potência elétrica total e útil do gerador quando percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Quando a gente fala de potência útil e potência total, né? Vamos lembrar das expressões. Então nós temos potência útil é a tensão fornecida vezes a corrente elétrica. E potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Ora, você percebe que a potência total, nós já podemos medir ela, né? Porque nós já sabemos quem é a força eletromotriz. É 24. Então, eu vou ter 24 vezes a corrente elétrica, que é I, que no caso 2 amperes. Então, eu vou ter 48 watts de potência total. Mas a minha potência útil, eu preciso saber a tensão lançada para essa corrente de 2 amperes. Então, a gente vai usar aqui ao lado a equação do gerador. Né? Então, temos aqui U é igual a E menos R vezes I. E vamos usar as informações de força eletromotriz 24, resistência interna, que nós acabamos de calcular, que é 4, vezes a corrente, que é 2. Tá bom? Então, isso vai fornecer para nós que a nossa tensão elétrica vai ser 24 menos 8, que são 16 volts. No caso, a nossa tensão útil, 16 volts. Voltando aqui para a fórmula de potência útil, 16 vezes 2, que é igual a 32 watts de potência útil. Tá bom? Então, olha só, fechamos aí nosso item B. Nesse caso, nós precisamos fazer primeiro a tensão lançada para poder responder. E, por fim, a gente vai aqui fechar o item C. O rendimento elétrico desse gerador. Tá? O rendimento, nós vimos que ele é a razão entre a força eletromotriz e entre a tensão lançada e a força eletromotriz. E a gente já conseguiu a tensão lançada no nosso circuito. Rendimento, tensão dividido por força eletromotriz. Nossa tensão lançada, no caso, para essa corrente elétrica aqui, ela vai ser 16. E a força eletromotriz é 24. Né? Essa é invariável. Então, 24. Ora, você está vendo aqui que esses números eles são múltiplos de 8. Né? Então, vamos dividir isso por 8. A gente vai ter 2 terços.
E esse valor 2/3 ele é aproximadamente 0,667, uma vez que isso vai ser uma dízima periódica, tá? Em termos percentuais, né, nós pegamos esse valor e nós multiplicamos ele por 100, que vai nos fornecer 66,7% de rendimento. Tá bom? Então aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula de geradores. Então até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, fiquem bem, tá? E tchau!